respeito a vocês que chegaram à hora. Obrigado por aquecerem ao pedido. Quem já estava pontual antes não precisou, né? Mas quem aí anuiu ao pedido que eu fiz semana passada, né? A gente começa às 5 horas o nosso programa. Então, até que a gente venha mudar de novo, nosso compromisso é às 5 horas, não é? E que bom ter vocês aqui com a gente. Vamos orar para a gente começar? O pastor Álvaro está viajando, não pode estar com a gente, está resolvendo questões do seu casamento lá em Macaé, questões de moradia lá. Vamos orar pela vida dele também, questões de convite, festa e aquilo mais que envolve um casamento. Então, nosso irmão não estará com a gente hoje, por isso a classe dele vai estar comigo, tá bom? A classe do pastor Álvaro, que fala sobre ilusões e visões políticas, vai estar aqui nessa classe hoje. O pastor João vai estar lá na cantina, lugarzinho mais tranquilo, apesar de não estar tão frio para estar na minha laje, mas ainda assim é melhor estar aqui por perto, né? Graças a Deus a salinha ficou pronta, 98,7% pronto, são uns arrematezinhos poucos, mas as crianças também vão estar com as crianças, tia Kesley, e a gente então pode começar. Os professores já estão aqui, a gente começa. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos falar com Deus? O Ezequiel precisa de nossa oração, o Ezequiel não pode estar com a gente hoje, pediu que nós estivéssemos orando por sua vida, e a gente vai estar também pedindo para os demais irmãos que vão estar impossibilitados, Deus possa guardar a cada um, né? A nossa irmã Fernanda, o irmão Timóteo estão de viagem, e vamos orar pela vida deles também. Falemos com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos nesse lugar, também os irmãos que já estão conectados, somos gratos por suas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que a tua glória se manifeste através de nossa melhor atenção, nossa diligência em aprendermos, estarmos abertos a avaliar aquilo que nós trazemos e, assim, confirmar o que for com a tua palavra verdadeiro, que possamos mudar aquilo que, por causa da tua palavra, for confrontado como falso, como equivocado, e que assim juntos possamos crescer para que, como igreja, ó Deus, a tua glória se manifeste mais e melhor em nossas vidas. Nosso desejo, ao aprender, não é inchar a nossa mente com teologia, com doutrina, com qualquer tipo de reflexão. Nosso interesse é que a beleza da tua santidade se manifeste em nossas vidas, para que, ó Deus, nosso deleite esteja em te conhecer como nosso único Deus e a Jesus a quem o Senhor enviou. Como ele mesmo disse, esta, Senhor, é a vida eterna, que possamos desfrutá-la por meio de crescer como crente. Então, Pai, te pedimos que o Senhor abençoe desde as crianças até os mais velhos, que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor os guarde como nos guardaste para chegarmos aqui, e que o Senhor também abençoe o restante da programação, que possamos, ó Deus, te glorificar em cada momento, seja comendo juntos, seja brincando, seja orando, seja cantando, seja ouvindo a tua palavra, seja participando da comunhão do pão e do vinho que serão hoje, ó Deus, distribuídos como memorial da ceia do Senhor. Que em tudo isso o Senhor possa estar sendo glorificado. Nós te rogamos pela vida do pastor Álvaro, da Natália, que não podem estar conosco, também o Timóteo, a sua esposa, a irmã Fernanda, que o Senhor abençoe a viagem deles, ó Deus. Que o Senhor também abençoe, ó Pai, a vida do irmão Ezequiel com o seu imprevisto, que lhe impede de estar conosco. O mesmo ocorre com o irmão João, a irmã Isabela, a Mariana. Que o Senhor abençoe a vida deles, que não poderão estar conosco hoje também. Nós agradecemos ao Senhor por cada um dos que estão aqui, inclusive também conectados, mas lembramos daqueles, ó Deus, que poderiam estar com a gente, mas que mais uma vez, ou quem sabe hoje apenas, vão estar negligenciando por motivos fúteis a oportunidade de estarem reunidos com seus irmãos. Que o Senhor perdoe, que o Senhor dê graça para que haja arrependimento e mudança. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Pastor João pode descer com a sua turma, então, lá para a cantina. Crianças podem descer com a Kesley, adolescentes com o Santi e a Luísa, e os demais podem ficar comigo aqui. Eu só vou pedir que vocês se aproximem um pouco, por favor. Pode ser? Genesi, chega mais perto aqui também, você. Juniores, boa pergunta. Pode ser que seja, eu não me lembro. Pode descer com eles para mim ver lá? Certamente vai ter, só não sei com quem. Ô, Tiana. Tá bom, tá bom. Sim.
Depende do ponto de vista, está à sua direita. Muito bem. Pessoal de casa ainda me ouve nesse microfone? Sim, pastor. Tá ótimo. Eu troquei de microfone, só queria saber se estava certinho para vocês. Muito bem, gente. A gente vai hoje entrar numa fase de nossa classe, para quem está chegando para a membresia. O nosso irmão Heitor, esqueci de falar dele, também está viajando, por isso que não está com a gente aqui agora. Tá? E ele faz parte dessa classe. E o casal William e Maísa também estão em viagem de trabalho, se não me falha a memória, mas estão em viagem, por isso não estão com a gente hoje mais uma vez, tá? Vamos orar pela vida deles também. Muito bem. Para quem está chegando para a membresia, que é o caso de vocês três aqui à frente hoje, né? A Alice também, mas ela está num outro pacote, né? Vai ser na mesma assembleia, o pedido de carta. A Valéria hoje, tá, irmãos? Quem não conhece, a Valéria, esposa do João Edson, ela está frequentando a partir de hoje essa classe porque decidiu-se, né, de caminhar com a gente na nossa igreja. Seja muito bem-vinda. Mano, dá um abraço aí em nosso nome. A irmã Ana é uma das donas da igreja, sabe? É aquela que o dízimo paga o pastor, auxiliar, a luz, a água. Essa pessoa tem poder. Sabe que é brincadeira, né? Ela não é rica não, mas é cheia de amor. Brincadeira. Muito bom ter esse carinho dos irmãos, né? Muito bem. A gente vai pensar hoje, então, na terceira fase já da nossa classe. Começamos com quem são os evangélicos, pensamos em quem são os batistas, e agora vamos pensar em quem são os membros, ou quem é, melhor dizendo, a quinta igreja. Por que isso é importante? Estamos fazendo um afunilamento, né? Estamos fechando esse leque. Então, a gente começou com os evangélicos em geral, fechamos um pouquinho quem são os batistas em geral, agora chegamos em quem é a quinta igreja, tá bom? E através desse pensamento, a gente vai entender um pouco, para quem não é aspirante à membresia, mas já é membro, como aqui vários, a Gina também está nessa classe com a gente aí, não esqueci. Mas para quem já é membro da igreja, é muito importante relembrar algumas coisas, até porque a gente esquece de quem a gente é. Quando eu voltei das férias esse ano, eu fiz para os irmãos um estudo, inclusive, sobre quem é a Quinta Igreja Batista, né? E a gente tem lá no canal da igreja gravado, inclusive, praticamente o que a gente vai ver nessa classe daqui por diante. Na verdade, na classe a gente vai aprofundar mais, vai ser durante esse mês de agosto aí todo, a gente vai pensar bastante nisso, tá? Irmãos, para quem está chegando, a nossa igreja tem definições de ata, tem estatuto, ela tem modus operandi, né? Maneiras, métodos de fazer coisas, algumas votadas em assembleia, outras apenas por prática ministerial minha e de quem acompanha a liderança, mas ela tem seus trejeitos. Ela, obviamente, não é engessada nem enrijecida no sentido de não poder mudar, porque o que é imutável é Deus, quem é imutável é Deus. A Bíblia Sagrada é imutável. Mas a gente pode errar numa interpretação, a gente pode errar numa aplicação de uma boa interpretação, então a gente sempre tem que estar avaliando, né, a nossa vida. Então, salvo por convencimento contrário, ou seja, deixo aqui um ponto, vírgula, não vou colocar um ponto final sobre quem nós somos, mas salvo por entendimento contrário, se ele vier e for benéfico para a igreja crescer nesse pensamento e vir a mudar, hoje eu vou apresentar um pouco para vocês, hoje eu digo nesse tempo, quem é a Quinta Igreja Batista. No caso da Dona Valéria, a gente vai, quando terminar essa fase, para quem já vai estar terminando a classe, continuar da onde a gente parou com a senhora depois. Aí faz o conteúdo todo, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu quero passar a vocês uma leitura rápida, mas muito necessária, que é do nosso pacto de membresia, tá? Eu vou abrir aqui rapidamente e vou colocar para vocês um texto que é importante a gente relembrar. Deixa eu só posicionar aqui. E vou fazer a leitura de forma dinâmica para a gente depois, no comentário geral, fazer um tira-dúvidas, algum tipo de explicação que a gente demande aqui, tá bom? Então, atentem aí para a telinha, tá ligado aqui, tá? A gente vai estar
passando a ver para acompanhar a leitura. Não é um documento muito pequenininho, é uma lauda, mas é uma lauda com letra pequena, né? Eu vou aumentar para vocês aqui conseguirem enxergar. Está dando para ver aí? Vamos ver. Tá, né? Estê, pode você fazer um favor para mim lá de minimizar aquela janelinha lá? Sabe fazer? Aonde tá as telinhas ali, ó. É só minimizar e botar para cima a barrinha cinza. Isso. Show. Aí você bota para cima lá para não atrapalhar. Tá dando para ver legal, tá? Aí, ó. Pacto de membresia da Quinta Igreja Batista Nova Friburgo. Esse pacto foi estudado, foi votado pela igreja. Então não é uma coisa que a gente aqui discute do tipo, eu acho muito bom, mas eu acho que devia ter colocado uma coisa assim, um assado. Isso cabe em assembleia, uma rediscussão do assunto. Aqui a gente tira dúvidas sobre o que está escrito. Aqui virou uma regra da igreja, tá bom? Isso foi uma coisa votada pela igreja, tá? Levado pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, batizado sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aceitando compor a membresia da Quinta Igreja Batista Nova Friburgo, comprometo-me a cumprir o que nosso estatuto celebra no artigo 8º quanto aos direitos de todos os membros desta igreja. Rapidamente aqui. Vocês devem receber uma cópia no grupo lá de novos membros do estatuto, tá? E os demais membros que porventura não tenham esse documento, eu posso colocar até no grupo da igreja direto, que aí todo mundo recebe, né? Para relembrar quem não tem. E se alguém tem dificuldade com ler no celular, no computador, a gente pode imprimir para os irmãos. Pastor, mas vai imprimir aquela letrinha pequenininha de documento? Não, a gente pode imprimir em fonte 100, uma folha para cada letra. Tá bom? Aí você contribui mais para pagar, vai ser um. Tá bom? Mas a sua necessidade vai dizer como vai ser a forma, tá? Mas eu vou colocar esse documento lá no grupo da igreja também, que é o estatuto, que tem, além de outros artigos, esse, que fala sobre o direito de todos os membros desta igreja. Vamos lá. Primeiro, participar das atividades da igreja. Segundo, participar da Assembleia Geral com direito ao uso da palavra e ao exercício do voto. Terceiro, participar dos cultos, celebrações, eventos e demais atividades promovidas pela igreja. Quarto, votar e ser votado para quaisquer cargos ou funções, observada a maioridade civil quando se tratar da eleição da diretoria da igreja. Quinto, receber assistência espiritual. Comprometo-me também a cumprir o que nosso estatuto elenca no artigo 9º, quanto aos deveres de todos os membros desta igreja. Primeiro, manter uma conduta compatível com os princípios éticos, morais e espirituais de acordo com os ensinos da Bíblia Sagrada. Segundo, exercitar os dons e talentos que são dotados. Terceiro, exercer com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos. Quarto, observar o presente estatuto e zelar pelo seu cumprimento. Estou ciente e subscrevo, ou seja, assino embaixo, eu aceito, o artigo 7º, que trata da perda de condição de membro desta igreja nos seguintes termos. Aí, o Pacto de Membresia faz uma citação do estatuto. No artigo 7º, ele fala sobre o que pode levar alguém a perder a condição de membro. Tá assim, perderá a condição de membro da igreja aquele que for desligado por decisão da Assembleia Geral nas seguintes hipóteses. Primeiro, cometimento de fato descrito como justa causa neste estatuto. Segundo, cometimento de fato não contemplado por este estatuto, desde que declarado motivo grave mediante decisão fundamentada em Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim. O que significa isso? O estatuto fala que o crente tem que, a igreja aceita as escrituras como única regra de fé e conduta, certo? Está escrito só no estatuto. Aí tem um membro da igreja que fala assim, não creio mais na Bíblia. Já tem um motivo, uma justa causa para um desligamento, uma exclusão, porque ele deixou de crer numa coisa que nós declaramos e que ele tinha aceitado quando veio para a igreja. Faz parte da sua estrutura mais fundamental, aceitar as escrituras como única regra de fé e conduta. Ah, eu agora gosto de bater na esposa, né? Eu gosto de, sei lá, gosto de apanhar do marido. Não rola. Moralmente, isso é pecado. E aqui já se fala claramente, a Bíblia fala, aquela que nós aceitamos como única regra de fé e conduta, que é pecado todo tipo de violência. Então, a gente vai ter que desligar. Isso seria uma justa causa. Agora, pode acontecer alguma coisa que não está no estatuto, né? Algum tipo de falta em que a pessoa, por mais que não tenha no estatuto algum dispositivo, a Assembleia Geral
especificamente convocada para tratar daquele assunto, poderá desligar aquela pessoa. Terceiro, ausentar-se dos cultos e deixar de participar das atividades eclesiásticas por tempo suficiente para caracterizar abandono e desinteresse pela igreja e a obra que realiza. Esse é um ponto que muitos membros da igreja deixam de lado, porque quando a pessoa entra na membresia, ela está dizendo que ela quer participar regularmente dos seus trabalhos. Uma coisa é o imprevisto, uma coisa é o impedimento, uma impossibilidade, como por exemplo o Timóteo agora. Timóteo começou a embarcar 28 dias e passa 28 dias de folga. Antes eram 3 meses embarcado. Ele estava faltando culto por querer faltar culto? Não, era uma necessidade do seu trabalho, né? O irmão Guilherme foi lá para a Suíça com a sua esposa fazer 1 ano de estudos lá, de aprofundamento e trabalhar exercício profissional. Não foi desligado, porque ele queria voltar, sabia que poderia voltar, então a gente deixou que ele mantivesse a sua membresia. Voltou e continuou normal. Agora, isso é totalmente diferente de uma pessoa que pode estar nos cultos da igreja e não entra, não vem, ok? Então, ausentar-se dos cultos por tempo suficiente para caracterizar abandono e desinteresse pela igreja e a obra que ela realiza, isso constitui uma justa causa para ser desligado, tá? Quarto, solicitação pessoal de desligamento. A pessoa, quando pede, o Código Civil diz que é direito dela. Quinto, solicitação de carta de transferência para outra igreja da mesma fé e ordem. Agora, parágrafo 1º. Constitui justa causa infringir os princípios éticos, morais e da boa conduta defendidos pela Igreja, com fundamento nas Sagradas Escrituras, defender e professar doutrinas ou práticas que contrariem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ausentar-se dos cultos e deixar de participar das atividades eclesiásticas por tempo julgado suficiente para caracterizar abandono e desinteresse pela Igreja e a obra que realiza, praticar ou propagar atos incompatíveis com o bom testemunho cristão e atentatórios contra a igreja, seus costumes, doutrinas e liturgias, tais como roubo, furto, a bigamia, a fornicação, a pedofilia, o homossexualismo e o adultério. Tais como não é exaustivo, em caráter de exemplificação. Coisas do tipo dessas, tá? Aí tem aqui vários tipos de coisas que poderiam ser praticadas. Então, tem uma lista no próprio estatuto, no parágrafo que temos aqui, do que seria um motivo justo para a pessoa ser desligada. Aí o pacto de membresia continua. Estou ciente, subscrevo, ou seja, eu sei e assino embaixo, que conforme deliberação da igreja em assembleia, constitui tempo suficiente para caracterizar abandono o prazo de até 2 meses de ausência após, de preferência, abordagem presencial de algum membro da igreja por ausência aos trabalhos da mesma. Deixa eu explicar, porque ficou muito técnico, parece estranho, né? Parece até errado. Deu uma engasgada aqui. Aí tem que fazer uma reforma do estatuto para isso, porque não pode alterar isso, né? Só se for uma reforma de estatuto. Mas a ideia aqui é a seguinte, olha, constitui tempo suficiente para caracterizar abandono. Por que tem isso aqui? Em assembleia nós percebemos que o estatuto ficava vago, dizendo que será desligado por abandono aquele que se ausentar por tempo suficiente para caracterizar, então, o abandono. Mas o que é tempo suficiente? Então, a gente deliberou isso na assembleia. Então, é uma explicação daquele artigo e uma aplicação objetiva, concreta da sua prática. Constitui tempo suficiente para caracterizar abandono, o prazo de até, ou seja, então eu tenho 60 dias, não tem, tem até. Por quê? Porque a próxima assembleia, já que nossas assembleias são bimestrais. Então, se a assembleia é hoje e alguém fala hoje para um membro que está se ausentando dos trabalhos que ele pode ser desligado, ele tem até a próxima, então tem 60 dias. Mas se isso acontece 1 semana antes de uma assembleia e a pessoa não se posiciona, essa pessoa não toma alguma atitude a respeito disso, então, inevitavelmente, ela poderá, dependendo da visão da igreja, ser desligada por justa causa. Ela teve tempo de fazer uma ligação, de dar alguma justificativa para a liderança, pelo menos, para o pastor que fosse, ou para outro membro, e se fazer ouvir, aparecer na assembleia para se justificar, ela não aparece. Ela pode. Então, até está dizendo que e até 2 meses,
porque a gente tem de uma assembleia até a outra para tratar, tá bom? De ausência após, de preferência, abordagem presencial, ou seja, não é exclusiva. A gente prefere que uma pessoa que se ausenta seja contactada pessoalmente, mas nem sempre isso é possível. Nós temos casos na nossa igreja hoje já de pessoas que foram inúmeras vezes contatadas por outros meios para marcar o encontro e a pessoa não responde, as pessoas não retornam. Eu tive caso de abordar na rua e pedir, pelo amor de Deus, me fala, quando, aonde, quer agora? Não, eu vou te procurar. E não acontece. Então, eu estou autorizado, uma vez que não é exclusivamente por contato pessoal, presencial. É de preferência. Pegaram a diferença? A gente quer sempre dar uma tábua de misericórdia a mais. Então, presencialmente é melhor. Mas se não for possível, ainda assim ele está autorizada a desligar se a pessoa permanecer no abandono. Então, lendo de novo, constitui tempo suficiente para caracterizar abandono, prazo de até 2 meses de ausência, após, de preferência, abordagem presencial de algum membro da igreja. E o motivo é abordar essa pessoa pela ausência aos trabalhos da igreja, da mesma. Ou seja, não tem que ser o pastor, não tem que ser alguém da liderança. Se um irmão da igreja sente falta de um membro, contata esse membro, fala com ele, ele não dá retorno, não fala nada, esse membro pode chegar na próxima reunião do conselho e dizer: nós temos que levar o nome de A, B ou C para seu desligamento, porque ele de fato está abandonando os trabalhos. Eu tentei o contato, tal dia, e aí o que acontece? O estatuto da igreja, ele vai requerer que, nesse caso, ainda a gente tem que ser muito misericordioso mesmo, né? Aqui a gente tem que errar pela misericórdia, não pela rigidez. Não coloco aqui, nem está aqui, não coloco. A igreja não colocou, porque foi a igreja que votou isso e discutiu, né, bastante esse documento. Não foi colocado aqui o dispositivo que fala sobre a comissão. O próprio estatuto diz que, feito isso aqui, a pessoa deve ser, então, agora contatada por uma comissão eleita para isso. E nós votamos também em assembleia. Eu não sei se vai aparecer aqui, eu não tive tempo de ler antes, pode ser que tenha que apareça. Mas a gente decidiu que 3 diáconos poderiam fazer isso. Então, o corpo diaconal foi comissionado. Apareceu um caso, algum irmão da igreja contatou, a pessoa não deu nenhum retorno, não fez nada. Corpo diaconal, tentei. A pessoa, já conversei com ela hoje. Só vocês contatarem essa pessoa. Aí o corpo diaconal elege lá 3 diáconos e tenta contato também. Só que o contato agora é diferente. O contato agora é o seguinte: estamos cumprindo o estatuto da igreja. Somos a comissão que, caso o irmão não tome uma iniciativa, na próxima assembleia a gente vai propor o seu desligamento. Tá? Mas é mais uma chance para a pessoa se explicar. Tá? Então, seguindo, estou ciente de que, para sanar dúvidas e aparentes contradições entre os artigos 7º e 8º do Estatuto em vigor, porque o Estatuto fala de abandono e também fala, deixa eu ver aqui rapidinho aqui, a gente viu que dava uma confusão, deveres e de abandono. Nós vimos isso, direitos, deveres e abandono. São as 3 questões citadas aqui no pacto. Agora eu lembrei. Aí, a gente percebeu que poderia haver um entendimento equivocado da pessoa em achar que o direito dela de fazer parte não significa que ela tenha que fazer parte, não é um dever. O direito de poder ser votada, de votar, de participar dos trabalhos da igreja, ela pode usufruir dele ou não. Tipo assim, você tem o direito de ir e vir para qualquer lugar no Brasil. Aí você quer ir, vai. Você não quer ir, você não comete nenhum delito se você não for, certo? A gente foi explicar aqui que isso para a gente não procede. O direito de estar na igreja está falando de uma questão que tem a ver com, imagina você, Deus me livre e guarde, um pastor, eu chegar à porta da igreja e dizer para um membro da igreja: você não é bem-vindo aqui, vai embora. Ou um outro membro da igreja: não, não, se ele quer participar, é direito dele, captaram? Ele não pode ser tolhido.
Então, por conta dessa falta de entendimento, e alguém achar que o direito é o direito de, se quiser, exercê-lo, mas se não quiser deixar de lado, a gente também teve uma deliberação na Assembleia. E qual foi? Olha aí, ó. Foi aprovado que estas sejam as interpretações oficiais da Igreja quanto aos mesmos, aos artigos 7º e 8º, ao tratar do desligamento de membro por abandono e desinteresse pela igreja à obra que realiza. O artigo 7º, inciso terceiro, trata somente da disciplina bíblica dispensada ou aplicada, né, ao indivíduo que, por seus atos e ou omissão, já se desligou da igreja, o que precisa ser oficializado com disciplina cirúrgica, quando não há arrependimento e mudança. Não há coerência em manter uma pessoa como membro da igreja se não quer mais dela participar integralmente, uma vez que tem por finalidade a obra que realiza. A igreja é quem ela é para realizar obras. E quando alguém quer fazer parte da igreja, mas não quer fazer parte da obra que ela realiza, isso é incoerente. Ok? Ao tratar dos direitos do membro, o artigo 8º não torna facultativo uma escolha pessoal, o que no artigo 7º é obrigatório para a permanência na membresia. O artigo 7º fala de não abandonar. E aí o artigo 8º fala sobre o direito. Se a gente tem direitos, como eu disse, não é o direito de quando quiser faz, quando não quiser deixa para lá. Não é isso. Antes, o artigo 8º garante que poderá usufruir de todos os direitos dos demais membros, aquele que tem o desejo e passa a participar da membresia da igreja conforme as exigências estatutárias. Ou seja, nenhum membro poderá ser tolhido de ser plenamente membro da igreja, uma vez que quem deseja dela fazer parte, deseja fazer parte de sua integralidade. Ok? Então a gente fechou a porta para aquela ideia do tipo, não, é meu direito, mas eu não estou a fim de exercer. Eu tenho 10 direitos, eu estou exercendo um, beleza, legal, é meu direito, não é minha obrigação. Não, não. A igreja deu uma interpretação oficial, então nenhum membro pode discordar dessa interpretação, a não ser que em assembleia mudemos. Captaram a ideia? É mais ou menos assim. Lembra lá da Constituição, que fala sobre a formação da família? Quais são as palavras que falam sobre a dupla que forma uma família na Constituição? Homem e mulher. Mas o STF, concordemos ou não, que tem poder para isso, decidiu dizer que aquilo foi em caráter de exemplo, que não é uma definição absoluta, mas é uma questão de exemplo. Por exemplo, um homem e uma mulher se juntam para formar uma família. Mas é só um exemplo. Poderia ser 2 homens, 2 mulheres. Captaram a ideia? Eles deram uma interpretação para a lei. E a Constituição mesmo fala que o STF é o intérprete oficial das leis. Concordamos? Não concordamos. Os próprios constituintes deliberaram, e houve uma falcatrua mesmo do STF, porque foi deliberado pelo constituinte o que significava o artigo, dando a entender claramente que se referia ao macho e à fêmea, e não em caráter de exemplo. Mas passaram por cima disso tudo, não houve Senado que peitasse, que é quem tem o poder de peitar, e passou. Agora é assim. Só dei um exemplo aqui para mostrar que o órgão que tem essa autoridade fez, erroneamente, mas fez. E a sociedade aceitou, quem podia questionar não questionou. No caso da igreja, quem tem autorização de interpretar um artigo é qualquer membro, até que a igreja tome uma decisão em assembleia. E quando ela toma uma decisão em assembleia, ela diz, isso aqui significa isso, e todo mundo foi chamado para votar junto, discutir junto, se uma interpretação venceu, aquela interpretação é a da igreja. Nenhum membro pode discordar dela. Captaram, então? É isso. O órgão oficial maior da igreja é a sua assembleia reunida. Quando a sua assembleia toma uma decisão, isso vale para todo mundo. Eu posso discordar não ficando. Mas se eu ficar, eu preciso concordar. A não ser que eu leve isso de volta, isso seja mudado. Isso nunca aconteceu. E espero que não aconteça, né? Porque, de fato, quem fez a ideia dos direitos e deveres não fez para dizer do tipo, olha, você pode ser membro. Tem 10 coisas para você cumprir. Você cumprir uma já está bom. Não é isso.
A ideia é que todo membro se interesse por sua igreja. Então, assim, a Adenilde não é uma antiga senhora, é uma jovem senhora ainda, né? E aí, a dona Chiquinha é uma antiga senhora, vamos dizer uma velha senhora. Tem trabalho de idosos na igreja. A Adenilde é obrigada a participar? Não, porque não é para o público dela. Seria muito estranho, uma Chiquinha nunca queria aparecer em trabalho nenhum de idoso da igreja. Isso seria muito estranho. Isso seria passível dela ser chamada para responder à igreja. Agora, a Denilde, pelos cantos, faz propaganda para ninguém aparecer no trabalho de idosos. Ela está infringindo o estatuto. Captaram a ideia? Hein? Então, a questão é que a gente tem a definição da ONU e da Convenção Batista sobre quem é idoso e quem não é. Não é uma questão de opinião, é uma questão de determinação, né, dona Chiquinha? Passou dos 60, é senhora, é idosa. Não tem jeito. Então, assim, a gente tem o direito de não participar daquilo que você não faz parte diretamente, mas você não tem o direito de falar contra, de não promover. E aquilo que é referente a você, por exemplo, culto público, é para todos os membros. Assembleia é para todos os membros. E aí a gente tem sido muito conivente na nossa igreja. Eu pedi até para gravar essa aula, porque eu vou mandar essa aula para todo mundo da igreja de novo. E nós vamos fazer caça às bruxas. Dona Valéria está falando assim, está no primeiro dia de aula dela, está ouvindo essas coisas, né? Misericórdia, que a irmã entenda bem isso. É um zelo, é um cuidado. O pastor Mark Dever, pastor da Igreja Batista do Capitólio, a igreja que fica lá pertinho da Casa Branca, lá em Capitol Hill, né? Onde fica a sede do governo americano. E ele desenvolveu um ministério chamado Nove Marcas, em que uma das questões que ele fala sobre a membresia, que foi fantástico um curso que nós fizemos com ele lá em Atibaia, é a seguinte: o ideal de uma igreja saudável é que ela tenha um número menor de membros no hall de membros oficial do que o número de pessoas que frequentam. Então vamos imaginar que nós tenhamos irmãos da nossa igreja. Eu vou olhar para a câmera agora porque vão me assistir em casa. Se desse dar um zoom agora para os irmãos me olharem nos olhos. Eu diria isso com todo carinho para cada um deles. Hoje eu prefiro que alguns dos irmãos que não frequentam os trabalhos da igreja, que demonstram clara indiferença, estão infringindo, esses que são membros, infringindo o pacto que eles assinaram, eu preferiria que ou pedissem seu desligamento ou que a igreja os exclua mesmo, por abandono. E eles voltassem a frequentar como aspirantes e vissem a membresia como a dona Valéria, que está interessada em conhecer a igreja, que está interessada em caminhar com a sua igreja. Como vocês dois, você, Lucas, que tem demonstrado interesse por sua igreja. E aí eu posso comparar não só com quem está chegando, mas com quem já chegou. Membro fundador, igual o Zedequias, que é um homem que ama a igreja, ou alguém mais recém-chegado, como o Vladimir, como a sua esposa, que são pessoas que têm amado a igreja. Entende? Então, assim, é melhor você ter um público de visitantes que não está no hall de membros, mas que são desafiados culto após culto, a que façam parte, a que cresçam, a que deixam o seu marasmo, a sua frieza, a sua inoperância, e se decidam e a gente chore junto, ó que bênção, voltou para casa, né? Do que a gente ter membro fantasma. Isso não ajuda em nada uma igreja. Pelo contrário, isso emperra. No estatuto a gente tem quórum para fazer assembleia. Tem que ter um número de membros mínimo presente para fazer uma assembleia. Membros ausentes atrapalham os trabalhos da igreja nesse sentido. É um ponto. Além disso, a gente carrega um elefante branco, né? É pesado, é a raridade do encontro, do momento em conjunto, é lento, porque tem um grupo de irmãos que quer caminhar, mas tem que pensar na igreja sempre como um todo, certo? E aí uma coisa é uma ovelha ferida. Um irmão que teve um ente querido falecido, uma irmã que ficou enferma, uma irmã ou um irmão que tem um filho nas drogas, um filho que tem um pai alcoólatra, ele estava vivendo um momento de crise. Você já ajuda. E quando você chega perto, ele fala, obrigado, precisava dessa ajuda. Vamos caminhar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ouvir assim,
Não, eu acompanho de casa. Se eu não estiver gostando muito, eu mudo de canal e pego outra igreja para assistir. E você está com a sola na cara do pastor. Entende? Isso é uma falta completa de respeito com a própria igreja e com o documento que foi assinado, irmãos. Entende? Isso é falta de caráter. Porque se faz isso com o que a gente sabe que pode fazer, né? Não faz isso com o trabalho, né? Eu vou faltar. Se o patrão vier me visitar e me der um aconchego, eu vou voltar a trabalhar. Faz isso com a empresa, você vê. Vou faltar aula. Vai que meu professor me liga preocupado comigo para eu voltar a estudar. Você pode até ser que ele te ligue, mas as faltas não serão abonadas e certamente você, se não tiver no mínimo 75% de presença, será reprovado por faltas. Mas com a igreja a gente faz isso, né? Parece o garotinho das duas moedas, conhece a história? Diz que a mãe deu para o garotinho duas moedinhas para ir para a igreja, né? Aí ele disse: ó, filho, um para o picolé, R$ 1 para dar lá para a oferta. Aí ele, no meio do caminho, tropeçou, caiu uma moedinha no bueiro. Aí ele falou assim: ai, coitado de Deus. Por que não era a moeda do picolé que caiu? Foi a de Deus. E muitas pessoas fazem isso. O de Deus sempre cai no bueiro. Sabe? A vida é com os irmãos. Aí Cristo volta hoje. Sobe quem, irmãos? Quem torce junto para o time? Quem come junto o churrasco? Quem vai junto para a praia? Não que essas coisas em si sejam pecado, mas quando elas começam a tomar o lugar da comunhão cristã, quem é que sobe para o céu junto? Irmãos em Cristo, irmãos. Irmãos em Cristo. E uma das formas de demonstrar nossa fraternidade cristã é a congregação. Não deixe de congregar como é costume de alguns. E ali, congregar é a palavra para assembleia pública, reunião de crentes no mesmo lugar. Temos pouquíssimos irmãos da nossa igreja que ainda tem necessidade de somente estar na virtualidade. Conto com dedos de uma mão e sobra dedo. E isso, nós temos aqui hoje conectados mais gente. Nós temos aqui 9 aparelhos, 9, no caso 7, né? Porque 2, um é meu aqui, o outro é o computador da igreja lá. É diferente da irmã Denir, que está aqui, por exemplo, conectada, que está lá em Papucaia, com o marido. Tem dois. Vocês sabem que a irmã Denir é chique, né? Ela é cidadã de 2 cidades, né? Mora aqui, mora lá, mora aqui, e assim vai. Mas é membro só daqui. Quando não está aqui presencialmente, está lá em Papucaia, conectada como está agora, junto com o seu marido. Isso é diferente, é um caso atípico. Agora, por necessidade da virtualidade, dedos de uma mão sobram para contar quem precisa. Então, a gente tem que pensar muito seriamente nisso. Para quem está chegando, eu acho que vocês têm que levar, creio que nós temos que levar isso muito em consideração, porque esse pacto foi votado na igreja para ser votado por todos que querem ser membros. Nós não queremos membros que sentem numa cadeira e apenas assistam. Nós queremos nos preocupar com a sua vida, no sentido do casamento, da paternidade, da maternidade, da filiação com os pais, a sua vida com seus estudos, a sua vida com o seu dinheiro. Pastor, mas é muita gente metida junto, então, né? Intrometida. É isso aí mesmo. Somos metidos na vida um do outro, como a Bíblia nos ensina a fazer. Não tenham cada um o interesse no que é propriamente seu, mas cada qual também no que é dos outros. Considerem os outros superiores a si mesmos. Está lá em Filipenses 2. Olha a ideia do texto. Não é bisbilhotar, não é ser metido, foi só intrometido, é uma brincadeira, né? A ideia é você, de fato, participar, caminhar com os irmãos, andar junto, ok? Então é por isso que a gente não quer membro esquenta-cadeira, membro turista, membro fantasma. Não dá. Ok, irmãos? Isso vale para quem está chegando entender e para quem já estava se avaliar. Porque a próxima assembleia, se a gente pegar agora na igreja a lista de membros e fizer alguns contatos por telefone, porque a preferência é presencial. Mas, irmãos, alguns irmãos da igreja às vezes se sentem mal, especialmente quando são parentes, são pessoas amigas próximas, são pessoas com quem você sai, com quem você come, com quem você trabalha, e tem uma intimidade maior e gosta daquela pessoa. Geralmente a gente se preocupa muito com esses casos. A gente chora por quem é muito próximo, às vezes não está nem aí para quem é meio distante. Já tinha que excluir, estava demorando.
Mas se é meu filho, se é meu pai, se é minha mãe, se é meu neto, se é meu sobrinho, se é um amigo próximo, ai, meu Deus, a igreja tem que ter paciência e tal. Dois pesos e duas medidas? Não, isso não está certo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de não defender mais a causa do pecado no outro e atrapalhar o processo de crescimento, a chance dele poder crescer através de um baque desses e amar mais a Cristo, a comunhão e a santidade de Deus na sua igreja. Então, hoje, a gente poderia fazer isso dentro do estatuto e da votação da igreja. É porque nós temos sido muito permissivos, muito misericordiosos. Um detalhe: não tem um membro da quinta igreja hoje, não tem um único membro que não tenha condições de estar, irmãos, aqueles que estão com saúde para isso, de estar caminhando com a igreja. Se você pegar lá a lista de membros e falar assim, desse aqui eu tenho falta, pastor. Eu poderia citar nomes aqui agora. Poderia citar, porque são membros, o estatuto, eu como presidente, bem indumentado para isso, com a minha camisa super poderosa, eu poderia fazer isso agora. Não seria nem um pouco vexatório, porque as pessoas assinaram o documento. Elas colocaram o seu rosto no... Como é que é o documento que nós fizemos? Que a gente só não deu para todos os irmãos até hoje, porque a pandemia chegou, a gente teve que parar o processo. É o negócio de membresia que vem com as fotinhas. Fugiu agora o nome. Alguém se lembra aí? Hã? É tipo, você falando de inário aí no final. Hã? Não tem ário no final, mas não é questionário. Não é no ário também. É uma coisa que tem a ver com membros, com membresia. Esqueci, fugiu. Obrigado pela boa vontade aí. Meu Deus do céu. Ah, não é ário, é óreo. Diretório. Diretório de membros. É um livretinho com a fotinha do rosto de cada irmão com contato, data de nascimento, para que a igreja saiba quem é seu membro. Pastor, mas isso expõe. Membro da quinta igreja, aí vocês que estão como aspiras, tem que gostar de se expor. Não tem como ser membro que você, não quero me envolver com nada. Vocês que são antigos na igreja, né? Não quero que ninguém me conheça, que ninguém visite a minha casa, não quero visitar ninguém, eu quero apenas chegar no culto e ouvir uma mensagem. Claro que você pode, sem ser membro da igreja. A igreja é um espaço privado aberto ao público. Qualquer um pode fazer isso. Pode ser ateu, pode ser satanista, pode ser budista, católico, não importa. Membro da igreja é diferente. Claro isso, irmãos. Bem claro. É o óbvio, né? Isso é o óbvio, né? Imagina o maridão lá que é... Eu quero casar com você, amor. Ah, que legal. Vamos no cartório. Não, não quero. Vamos morar... Não, também não quero. Vamos juntar as contas, vamos fazer planejamento. Não, também não quero. Sua vida é sua, minha. Peraí, você quer casar com o quê? O que é casamento para você? Não é? Então você quer fazer parte de uma igreja. O que te chamou a atenção naquela igreja? Por que você quer continuar nela? Por que você quer fazer parte dela sem participar de nada? Não faz sentido. Ok? Eu falei que ia fazer uma leitura rápida, explicando tudo sem ninguém perguntar nada, né? Eita, sou eu quebrando minhas promessas. Vamos lá, seguindo um pouco mais aí. Estou ciente e subscrevo também a filosofia ministerial aprovada por esta igreja em assembleia, expressa da seguinte forma. Nós temos uma filosofia ministerial que foi votada pela igreja. Pastor, mas se um pastor novo vem para cá e não tiver essa mentalidade, ele vai ter que levar para a igreja e a assembleia, a igreja vai ter que discutir o que ele acha que é melhor para a igreja viver como filosofia ministerial, a igreja vai ter que desvotar o que ela votou, deixar em aberto para ele fazer o que ele achar melhor, ou votar uma nova. Mas agora isso não é meu. E se eu mudar de ideia amanhã? Eu tenho que trazer para a igreja, dizer, igreja, eu mudei de ideia em relação à Bíblia, em relação a alguma coisa, e aí eu quero fazer diferente. Tem que trazer, a igreja vai ter que voltar para me dar permissão. Eu me amarrei. Lembro do cântico? Então, eu me amarrei. Eu fiquei amarrado. Está amarrado, o pastor está amarrado, né? Eu me amarrei a essa questão. Eu louvo a Deus por isso. Isso não é mais meu, tá? Qual é, então, a filosofia ministerial? Exposição fiel das Escrituras. Significa que desde crianças até idosos, a base da fé e da prática da igreja está no que a Bíblia e somente a Bíblia diz. Gostos, inovações, tradições, etc., não são considerados como base. Significa que proibimos o que a Bíblia proíbe, ordenamos o que a Bíblia ordena e no que a Bíblia se cala, exercemos liberdade e respeito. Segundo pé desse tripé aí, dessa visão ministerial, investimento prioritário na comunhão.
Trata-se da prioridade bíblica para a vida cristã. Significa que, acima de quaisquer e através de todos os investimentos, a busca sempre deve ser pela manutenção e crescimento da relação de cada irmão com Deus e com os demais irmãos. Significa que sempre se buscará o discipulado dos de dentro e dos de fora, desde batistas até outros irmãos também evangélicos. Significa o seguinte aqui, irmãos, aqui na prática. O Yannis canta muito bem. É um ótimo primeiro tenor. E ele quer cantar na igreja, quer fazer um grupo vocal. Para quê, irmão Yannis? Para cantar. Não, não vai fazer. A gente não canta para cantar. Eu sei fazer esfirra. Michele, esposa do Paulo, faz uma esfirra maravilhosa. Marque uma visita na casa dela, convide-se. Quero conhecer suas esfirras, Michele. Pastor, eu queria fazer um ministério de esfirra na igreja. Para quê? Porque eu cozinho muito bem, o pessoal tem que saber disso. Não tem que fazer. Isso não corresponde àquilo que nós entendemos ser a prioridade da comunhão. Agora, pastor, eu sei fazer ponto cruz, tricô, vagonite. Vagonite mesmo, né? Para quê? Eu tenho percebido que tem um grupo da igreja que tem um horário livre ao longo da semana, e eu percebo que às vezes a ociosidade pode fazer mal para esses irmãos. Eu poderia usar a vagonite, o ponto cruz, o crochê, para a gente conversar, para a gente tomar um chá junto ali, conversar sobre as coisas da vida, orarmos juntos, nos aconselharmos. Pode começar, irmão. Captar a ideia? É por isso que na sua igreja a música é meio capenga. O grupo de louvor não é tão bem, assim, orquestrado. Porque não é uma prioridade para a gente, irmãos. A música da igreja deve ser simples. E para fazer a música profissional ficar muito bela, dá muito trabalho e muitas vezes você tem que ter profissionais para executar e não crentes. Sabe aqueles grupos que você admira demais no YouTube? Infelizmente, alguns deles têm profissionais que não têm a menor noção do que está tocando ou cantando. É backing, é instrumentista que sabe tocar. Mas vida com Deus? Aqui não. Vamos fazer o coral de novo. Estamos pensando no coral. Para que o coral de novo? O nosso coral fazia visitação. Cantava na rua para abençoar o irmão que estava enfermo. Aconselhava os irmãos. Eu louvo a Deus pelo tempo que nosso coral perdurou. Então, se não atende à prioridade da comunhão, não tem que acontecer. Ok? Mas o rapaz tem um talento nato para tecnologia. Mas para quê? Para se esconder atrás de computador, de mesa de som e achar que está servindo a Deus sem nunca ter contato com as pessoas? Não, de forma alguma. Como é que está o casamento dele? Como é que está a sua relação com seus pais? Ele está aberto a ajudar aqueles para quem ele vai operar o som fora desse prédio? Não, ele só quer mexer no som. Não quer se envolver em mais nada na igreja. Não, então não vai mexer no som. Mas vai colocar o irmão Zezinho lá que não sabe mexer? Deixa dar microfonia, deixa ficar sem som se precisar. Eu falei para quem está em casa, não ouviu? Deixa ficar sem som se precisar. Não é? A gente dá uma mascadinha, mas o mais importante é a gente envolvida em vida. Captaram a ideia? Por isso vocês não vão ver na nossa igreja grandes pirotecnias, seja em relação a músicas, artes, a patrimônio. Não, a prioridade é na comunhão. Não é à toa que a gente não consegue fazer um caixa tão alto, porque isso tem levado a gente a cuidar de vida financeira de muitos irmãos. Essa igreja, pela graça de Deus, dona Valéria, pela graça de Deus, se eu não sou enganado, irmã Miriam, construiu 4 casas, né? Até hoje. Que eu estou me lembrando, a nossa igreja construiu até hoje 4 casas. Nós começamos, durante a pandemia, a casa do Alex da Kesley. Tivemos a graça de estarmos com a Fabiana, né? Ainda a mãe do Luan, do Lucas, num tempo que foi necessário, lá na casa deles. Tivemos, não sei se foi antigamente, antes de eu chegar, a tragédia que a Maxilane e Genesi viveram, e a igreja foi lá ajudar e reerguer a casa. Eu não sei, tem mais uma, não sei se foi da irmã da Lila, que passou por algo parecido e eu não estava aqui ainda. Essa igreja pagou cirurgia, irmãos, para membros. Já paga aluguel para membros. Essa igreja contribui mensalmente do seu caixa com missões.
pastor Irlanda e irmã Mayra. A gente não faz campanha missionária mais há muito tempo. Contribui do caixa. Não é aquela ideia de planejar o caixa da igreja para aquilo que para nós é para o prédio e para fazer beneficência e missões, vamos fazer oferta, fazer campanha. Podemos e devemos quando não é suficiente, mas faz parte do planejamento da igreja. E se a nossa igreja não chegou, nesse fim de pandemia, a ter mais de 100 mil em caixa, é porque a gente gastou, só na última casa, 43 mil assim, ó, em 2 meses. Pela graça de Deus, irmãos. Eu não falo isso, irmãos, para dizer que a gente é bom. Eu falo isso para mostrar que a gente entendeu que a gente é ruim. E que viver atrás de ritualismo, de templocentrismo, é muito fácil. Mas colocar a mão no bolso para botar vida na vida, no olho, isso aqui é complicado. Dá muito trabalho. Investir em formação, né? Uma igreja que tem trabalhado muito para investir na vida de seminarista, de irmãos que vão fazer cursos para ajudar. Essa igreja pagou, pela graça de Deus, mensalidade de faculdade para irmão que estava sem condições. Leite para criança recém-nascida durante anos. Seu dinheiro, irmãos, sua oferta, seu dízimo, sua contribuição. Isso é maravilhoso. Isso me dá alegria. Eu sou tentado ao orgulho. Eu sou tentado ao orgulho, mas orgulho é pecado. Mas me dá muita alegria saber que o meu dízimo, a minha contribuição é bem usada nessa igreja. E glória a Deus, porque a maior parte não é para esse prédio, nem para as pirotecnias que podemos fazer aqui dentro. Estão entendendo isso, irmãos? Então, quando a gente fala de prioridade na comunhão, isso tem a ver com que acima de quaisquer e através de todos os investimentos, a busca sempre deve ser pela manutenção e crescimento da relação de cada irmão com Deus e com os demais irmãos, ok? Seguindo um pouco mais, tá aí, e não só entre batistas, mas também para além dos batistas, tá? Já é uma questão que eu vou tratar isso melhor mais em outra aula. Engajamento comunitário. Trata-se da prioridade bíblica para a relação da igreja com a comunidade à sua volta. Significa que deve haver contínuo investimento evangelístico que vise a salvação de almas. Ou seja, nós tentamos trabalhar por uma cultura evangelística, não apenas por eventos evangelísticos. Estamos voltando depois da pandemia aí, como foi a escola a Tarde Alegre, né? Que foi, graças a Deus, uma bênção. A gente poder evangelizar um monte de criança, teve adultos sendo evangelizados aqui, inclusive. A gente tem projetos aí para trabalhar no nosso bairro, vão ser implementados aos poucos a partir do aniversário da igreja. Queremos investir muito aqui nos loteamentos de São Geraldo, a princípio. Mas a gente pensa numa cultura evangelística. Deve haver um contínuo investimento evangelístico que vise a salvação de almas, em que o pai de família evangelize em casa os seus filhos. O marido, a esposa ao marido, o amigo de trabalho, o seu amigo, o colega de escola. Falar de Jesus deve ser algo natural para o crente. Não deve ser um programa, mas um estilo de vida, né? Significa também que significa também que todos serão convocados a ajudar aos necessitados de dentro e de fora, por meio de ações tanto individuais quanto institucionais, com vistas à glorificação de Deus neste legado. A escola, o Salustiano, é um exemplo. Nós, pela graça de Deus, fizemos um acesso à quadra, juntamos forças com a prefeitura servindo ao Estado, com material, e a igreja pagou a mão de obra. Falta pagar um materialzinho pequenininho ainda, né? JP nos abençoou lá também, ajudando, inclusive com doação também. Mas a gente ajudou lá, e agora terminamos o banheiro. A gente não ganhou nada com isso pensando financeiramente, irmãos. Pensando institucionalmente, friamente, matematicamente, não ganhamos nada. Gastamos uma fortuna, 3 mil reais com mão de obra, para nada no nosso espaço, para nada. O que daria para comprar com 3 mil, hein? Quanto daria para bater de mensalidade de retiro, alugar espaço para a gente se aproveitar, né? Para a gente aproveitar. Colocamos lá. É um legado que ficou para ajudar. Tem um projeto nosso, acabou o projeto. Tem um legado que ficou lá. Né? Assumimos aqui o compromisso de ter o posto de saúde durante 3 meses. Sediamos a Escola Nair durante 1 ano aqui em nossa igreja. Somos um ponto de acolhimento da Defesa Civil. Vocês quantos sabem disso? Nossa igreja oficialmente é um ponto de acolhimento da Defesa Civil. As cornetas que avisam para o bairro que está havendo algum perigo, que deve haver
o cuidado, né, a precaução do pessoal que está em área de risco descer, elas estão aqui no nosso prédio aqui atrás. Todo dia 10, às 10 da manhã tem um teste. E aí, quando tinha culto de manhã, aqui no prédio, 10 da manhã, 10 horas, era aquele fuzuê, né? Durante uns 10 minutos, uma bagunça de som aqui, uma babel. E aí, tocou, o pessoal vem para cá. A irmã Venésia, geralmente, algumas vezes a irmã Dalila junto, a irmã Miriam também. Eu saio de casa, se eu puder vir para cá na hora. Alguns irmãos já estão, diaconato, agora está até meio parado, né? Nem precisou, graças a Deus, por isso. Aliás, nunca precisou depois da tragédia, né? Mas desde 2011, a gente está preparado com colchões, faz café, vai ajudar e vai receber aqui. E não vai fazer culto, do tipo, pode ficar aqui se levantar a mão, se ouvir um sermão. Não, não. É o bem pelo bem. Tipo Jesus que chega lá para 10 leprosos e fala, vão lá, vão em paz, está curado. Aí um volta por conta própria e adora Jesus. Ele pergunta os outros 9, mas ele não vai atrás e tira a cura. Entenderam? Então, é uma questão mesmo de engajamento comunitário, ajudar aqueles que estão à volta. Leva o microfone para o irmão Zedequias, por favor. Irmão Zedequias. Tem que ligar. Que nem o senhor falou aí da Defesa Civil, nem só isso, né? Nós cedemos o espaço aqui também para eles fazer curso de primeiros socorros, da Cruz Exatamente. Vermelha, e todas as vezes que a sirene começa a tocar, que é para o pessoal se deslocar, geralmente a gente fica o dia inteiro aqui. Eu mesmo fiquei o dia inteiro, depois veio alguém à noite e ficou Exatamente. aguardando, e o pessoal não vieram. Quer dizer, nós É. temos os materiais deles guardados ali dentro da Defesa Civil, guardado aqui dentro, para atender esse pessoal. Exatamente. Né? Isso é interessante, vamos colocar, porque a Cruz Vermelha, eu estava esquecendo disso, eles também têm um trato oficial com a gente. Uma vez por ano, estava tendo aqui o curso de primeiros socorros para o bairro. A gente parou na pandemia, mas estava vendo anualmente. E sempre alguém da igreja, 2 ou 3, acompanhando aqui, dando assistência, às vezes, Isso. até café para eles. A gente deixa a chave aí para o pessoal pegar, entrar e sair, do tipo, pega e usa o espaço. Tem irmãos da igreja que estão sempre aqui do nosso próprio bairro ajudando. A gente tem feito, irmãos, já há alguns anos, a formatura da Escola Nair, e eles vêm para cá e usam no fim do ano, e a gente apenas está aqui para servir, né? Ligar som, projeção, a gente opera tudo, dá aqui. Pastor, dá uma palavra, pastor. Ah, sim, claro, eu vou lá e dou a palavra. Pastor, não vai dar para te dar a palavra, não. A gente vai agradecer, tudo bem, não dá a palavra, não. É um serviço. Pastor, mas esse lugar aqui é santo. Claro que é, foi separado por Deus para servir as pessoas. Igual a sua vida, a sua cozinha, a sua sala, seu banheiro, seu quarto. Nada mais, nada menos santo do que tudo que você vive. Se a gente vender a mão depois para comprar um espaço melhor, dá para usar como mercado, dá para usar como boate, dá para usar como escola, como depósito, porque vida é santa, não alvenaria. Ok? Essa é a visão que a nossa igreja tem do engajamento comunitário. Tá? Então, quem se torna membro, ou quem é membro da Quinta Igreja, tem que ter essa noção. Nós temos, por filosofia ministerial, essa atitude, né? Por isso que nessa classe a gente tem que estudar esse tripé também, a gente vai ver isso mais adiante. E aí, para terminar o pacto, finalmente comprometo-me a, não desejando mais cumprir este pacto, requerer meu desligamento do rol de membros desta igreja. Infelizmente, a maioria dá uma furada feia, né? Irmãos, isso é muito feio, isso é feio, falta de educação. Não é uma questão de ser crente, não. É uma questão de ser educado. Pode ser um ateu, pode ser um satanista, pode ser um católico, pode ser um duvidoso, pode ser um herege e pode ser um crente. Mas tem que ser bem educado, né? Então, se a gente assume compromissos, quando você não tem mais aquele desejo, você verbaliza isso. Pastor, e muitos fazem, outros, muitos também não. Infelizmente, não. Pastor, aqui, valeu. Valeu pelo tempo que passamos juntos. Mudei de ideia, mudei de casa, mudei de fé, né? Tô fora. Eu não fico feliz, obviamente, quando o motivo é ruim. É uma apostasia, é uma coisa ruim, é um pecado. Mas é melhor do que nada. Que parece do tipo, não tô nem aí para vocês. Foi mentira minha. Foi mentira minha quando eu assinei lá. Sabe? É feio, não é? Então, isso é importante observar.
Caso não peça meu desligamento, mas vindo a descumprir qualquer parte deste pacto, aceitarei o desligamento feito pela igreja conforme as normas vigentes da mesma. Aí tem o data, assinatura e 2 testemunhas. A gente tira uma fotinha e aí a pessoa está pelo resto da vida com a coleira no pescoço. Só que não, né? Isso aqui é para o bem, irmãos. Pastor, isso é necessário? Não deveria ser. Não deveria ser. Mas, infelizmente, nossas fraquezas demandam essas coisas e ajudam muita gente a rever os seus conceitos, né? Eu quero terminar essa parte aqui, que eu achei que fosse ser bem mais rápida, mas eu acho que as explicações são importantes para quem está assistindo, para quem está aqui presente como membro, para quem está chegando como desejoso de ser membro. Deveria ser assim qualquer igreja evangélica, não só batista. Porque crentes não são assistentes no sentido de audiência. Não são espectadores. Crentes são protagonistas. Crentes são proativos. Lembra de Pedro? Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de vocês proclamarem as virtudes daquele que tirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para sermos atalaias, anunciantes, proclamadores, profetas e profetisas, aqueles que falam da palavra de Deus. Então a gente entra num lugar para militar, para trabalhar, não para cruzar os braços e receber o tempo todo como se fosse um shopping, um fast food, em que você avalia o serviço de quem está te recebendo dinheiro e você recebendo o serviço. Não é essa a relação de membresia numa igreja. Por isso que eu faço votos aqui, que os irmãos... Aliás, deixa eu ouvir o Yannis, depois eu faço minha consideração final. Então, o pastor falou que a gente vai assinar isso aí, né? Então, já que a gente vai assinar, eu queria perguntar uma coisa, que, sei lá, vai que minha esposa começa a querer me bater, assim, essas coisas assim, né? Ele tem força legal para, tipo assim, falando sério, se o membro falar assim, eu quero continuar sendo um membro, mas eu não quero fazer isso, um tipo de coisa. Ele tem força legal de a igreja em assembleia mandar ele embora e ele depois não querer, tipo, processar a igreja porque excluiu ele, coisa assim? Muito boa a sua pergunta, muito boa. Não teria força legal se a igreja mudasse alguma coisa após a pessoa se tornar membro sem o conhecimento, sem o consentimento. Quando a pessoa entra com o conhecimento, o consentimento e o ato de se tornar membro é numa assembleia publicamente, o que vem inclusive em ata, registrado depois, porque a ata da igreja é um documento. Então a gente coloca na assembleia seguinte a história da assembleia anterior. Então a gente fala, foi aceito como membro mediante carta de transferência, aclamação ou batismo, o fulano de tal. O que isso pressupõe? Que essa pessoa desejou ser membro da igreja, que ela participou de classe de novos membros, como é o caso do que está nas atas da igreja exigido. Por isso que mesmo membros de igreja batista que vem de outra igreja tem que passar por classe de novos membros em nossa igreja. Pode ser um pastor. Pastor Tony, se quiser voltar para a nossa igreja. Pastor Marcos, pastor Willis, foram membros daqui. Pastor Fernando, pastor Wanderson, tem que passar por essa classe. Então, todo mundo é ciente. Durante a pandemia, nós não tivemos condições de trabalhar com irmãos que foram, tem alguns aqui, que vieram, não tivemos condições de trabalhar presencialmente isso, mas foi feito virtualmente a classe também. Então, quando a pessoa aceita esses termos para fazer parte, ela está amarrada a esses termos. A gente pode mudar os termos desde que a gente convoque todo mundo para fazer. Se a igreja é convocada para uma assembleia e alguns membros não aparecem, essa pessoa não está ciente das mudanças, não porque ela não foi convocada, mas porque ela foi negligente. Então, não é uma questão de inconsciência, de engano, de negligência da igreja. É uma questão de negligência da pessoa, ok? No caso, por exemplo, do nosso pacto de membresia, nós fizemos um recadastramento de membros. E nós conversamos com toda a membresia. Todo mundo vinha, a gente fazia por ordem alfabética, né? Irmãos que começam o nome com letra A e letra B.
Na hora da mensagem, desciam para preencher lá o seu nome, assinar, tirar a fotinha. Todos os membros aceitaram isso. Então não faz sentido alguém processar a igreja por aquilo que a pessoa aceitou ao entrar. Só procederia ela entrar judicialmente contra a igreja se a igreja fizesse alguma mudança sem chamar estatutariamente a membresia para aquele debate, para aquela conversa. Aí sim. Mas até hoje, graças a Deus, não foi o caso da gente, né? Foi muito boa a sua questão, porque o Código Civil permite que existam associações. E as associações, as agremiações, elas têm as suas regras internas. E quando alguém entra, entra por aceitar aquelas regras. E se sai, ela é livre para sair, quando quiser. O Código Civil brasileiro diz, eu não lembro agora qual é o artigo, nós estudamos isso aqui juntos, na época, inclusive, nós vemos lá que ninguém é obrigado a fazer parte de associação nenhuma, inclusive da igreja. Então, se a pessoa mudou de ideia e quer sair, a gente não pode forçá-la a ficar. Mas ela não pode nos obrigar a mantê-la se ela não quer cumprir com os compromissos assumidos quando entrou. Ok? Então, isso é importante para cada um de nós, porque desde o Vivi Guarda acontece uma coisa dessa, né? Alguém judicializar uma situação dessa. Mas é por isso que a igreja tem que ter muito cuidado e trabalhar sempre com os dispositivos mais lentos possível. Aqui a gente erra pela lentidão, nunca pela pressa, pela graça. Então, o máximo de contato, o máximo de convocações. A igreja tem um grupo oficial de WhatsApp, a igreja tem os cultos públicos, o link é aberto para toda a membresia, ok? Nós temos, agora a gente está sem o boletim, vai voltar a ser feito. Quando tinha tipo de aviso, era feito no boletim. Então, hoje a igreja não tem o boletim, não está votado em assembleia que tem que ter o boletim. Então, não é uma obrigação da igreja colocar. Mas quando tinha, fazia os avisos, as convocações ali também, entendeu? Então, a gente leva isso bem a sério, para não haver esse tipo de problema. Por isso que às vezes demora. Tem irmãos que falam, demorou muito a agir naquela situação. Demorou na visão de uma pessoa em particular, mas nós somos uma coletividade democrática. Além de sermos muitos indivíduos, somos democráticos. Então, até que uma coisa para todos se torne pública, notável, ou, aliás, notória, e demande um desligamento, uma exclusão, a gente não tem condições de agir com um grupinho qualquer, ok? Mesmo que a gente possa saber da pior coisa possível. Os caminhos oficiais devem ser levados em consideração. Ok? Pois bem, então, a gente vai fazer, irmãos, se Deus permitir, aí mais para frente, provavelmente até outubro, de setembro a outubro, um chamado à membresia de novo, para a membresia se posicionar, porque nós temos, como eu disse, vários irmãos que estão negligentes com a obra da igreja. E não tem a opção de ficar em casa, não tem a opção de escolher, eu quero ir na igreja uma vez por mês. Não, isso não é a quinta igreja. Né? Não quero me envolver com os trabalhos fora do prédio, né? Não quero me envolver com os trabalhos fora do prédio, só quero aquilo que é feito dentro do prédio da igreja. Por que você não quer? Nós agora temos um trabalho com casais na igreja. Eu não quero porque eu acho que é perda de tempo. Olha, então você vai perder tempo junto, porque é um trabalho para a gente desenvolver junto, ok? Agora, é claro, a gente não é uma empresa, ainda que temos um CNPJ, sejamos uma pessoa jurídica. Então, os irmãos vão ver, e alguns irmãos mais Caxias de Jesus costumam brigar comigo às vezes, com a liderança. Não estão vendo isso? Então, vamos esperar um pouco. Tipo pai de família, quando tem mais de um filho, a gente faz isso, né? Quem é pai de mais de um filho sabe disso. Tem aquele filho que é super ordeiro, obediente. Aí, às vezes, é muito impaciente. Lembra do filho pródigo lá? O irmão dele era complicado. Era um exemplo de comportamento, mas era um péssimo exemplo de amor, de misericórdia, de graça. Então, quando a igreja é lenta, isso é melhor. Ela não deve ser ávida em querer mandar para fora qualquer um. Agora, é claro, tem limite, né? E nós estamos passando muito do limite de chamar um povo aí para o compromisso, né? Nós temos aqui uma classe que deveria ser bem maior. A classe do pastor João, né? Das crianças. Quantas crianças nós temos arroladas no hall de membros do Ministério Infantil, irmã Miriam? Quantas crianças hoje? 23, 24 crianças.
Qual tem sido a média de crianças da igreja, com parentes, pais, que são membros da igreja, nos nossos cultos? A média. 12, Bianca. Menos, quase um pouquinho mais da metade, né? 8 a 12 tem sido. Nós temos aí um número expressivo de pais negligentes com a educação cristã de seus filhos, porque parte dessa educação é ter os filhos frequentando os cultos da igreja. Mas depois vão reclamar do pastor que não foi visitar o filho que se perdeu nas drogas. Eu falo isso com pesar, porque me dói. Irmãos, pastor, você não acha que sua filha pode cair também? E fazer uma coisa que não devia no mundo? Pode, mas aí eu vou chorar pelo pecado dela, não pelo meu. Eu vou sofrer porque ela caiu, porque ela foi rebelde, não porque eu fui negligente. Então, enquanto está debaixo da minha custódia, vai estar na igreja sim. Ah, pastor, mas não está no coração. O problema é dela. Quando ficar maior de idade, resolva não ir mais para a igreja. Matar no coração do seu filho usar cigarro, você deixa? Menor de idade? Está no coração do seu filho virar atriz, a sua filha virar atriz pornográfica? Você deixa? Ah, porque é ruim? E é ruim não vir à igreja, irmãos? Faz mal para uma criança frequentar escola bíblica dominical? Agora, por que o cigarro eu não quero que entre em casa, mas não quero dar para o meu filho uma cultura de caminhar com os irmãos? Captaram a ideia? Então a gente tem... Pastor, mas isso poderia levar a um desligamento? Deve levar. Se um pai se preocupa com a própria vida espiritual, pessoal, mas ele não se preocupa com a vida do filho e negligencia estar com seu filho na presença dos irmãos, buscando o Senhor, ele está sendo deliberadamente rebelde. Ele é um exemplo ruim de crente. Ele está trabalhando contra a obra da igreja dentro de casa, com o próprio filho. Está gravado, eu vou mandar para a igreja toda depois, tá? Eu acho que vai ter 24,7 crianças no próximo culto. Isso. Então, isso é sério. É muito estranho, né? Que um irmão se sinta parte do corpo da igreja, queira falar sobre usar o dinheiro da igreja, e ele não dê a mínima com as suas finanças para contribuir, para participar daquilo que ele vota para ser investido. Ele nunca está num retiro, ele nunca está num encontro, ele nunca está num mutirão, ele só está naquele cultinho que ele acha que aquilo vai dar tábua de misericórdia para dizer, ó, tô aí, tá? Faço parte. Não, não. Na quinta igreja, não. Ele pode vir para o culto quando ele quiser e só quando ele quiser, menos como membro. Como membro, ele tem que ser alguém que quer ser membro. Imagina se meu dedinho quisesse ficar em casa porque não teve vontade de vir para o culto. Não dá. Isso é doentio pensar assim. Tá bom, irmãos? Eu espero ter ficado bem claro para vocês o nível de compromisso para nós que é ser membro dessa igreja. Pode ter assustado um pouquinho quem chegou pela primeira vez. Espero que não, dona Valéria. Mas isso aqui sabe o que significa? Sabe o que significa? Eu já oro pelo seu casamento, dona Valéria. Desde que eu descobri que o seu esposo ainda não é um decidido. Oremos pela nossa irmã. É mais uma, entre outros irmãos de nossa igreja, que tem um cônjuge a ser alcançado por Jesus. Eu penso na adolescência da Cecília, em como ela tem lutado contra os pecados dela, dessa fase. Tenho pensado no Juan, neto da irmã Gessi, que tem por pai o Kleber, que quem conhece sabe que é gente boa na intenção, mas tem que crescer, né, irmã? De intenção, o inferno está cheio. Não adianta. Eu tenho um homem aqui que, desde que sua filha nasceu, a terceira filha, tem passado momentos difíceis com a sua esposa, com a saúde, né, Priscila? Estão captando o que significa isso? Isso é a igreja de Jesus. Ah, pastor, mas você não se preocupou comigo, eu estou saindo na igreja há 3 anos, você nunca mais me convidou para estar lá. Ô, seu sem vergonha, você assinou o compromisso, você não está doente, você está bem. Ah, mas eu fiquei doente, ninguém me visitou. Você contou para alguém? Ligou para alguém? A gente é batista, a gente não é pentecostal, não tem revelação. No máximo, um revelamento. Quer chamar atenção? Quer que o mundo gire em torno de você?
Não, não é essa igreja. Vai para outra. Aqui não. Aqui eu quero você, homem, sendo homem, com honra. Mulher, sendo mulher, guerreira, com honra. Para que onde você estiver, o nome de Jesus seja lindo. Não seja essa coisa pequena, medíocre, que muitos passam com a sua vida tão relaxada na fé. Nossa intenção é termos aqui um soldado, soldados, um exército que marcha com o evangelho e vai adiante. E aí é por isso que alguns, para mim, têm que oficializar o abandono e não serem paparicados. Porque, infelizmente, quanto mais você paparica um pirracento, mais pirraça ele faz. Já viu isso? Já percebeu isso? Dar droga para um drogado não faz dele um ex-viciado. E alguns têm que aprender a botar as pernas para funcionar e dizer, se a igreja falhar comigo, eu seria uma voz de Deus, como Daniel foi na Babilônia. E se depender de mim, a igreja não para. É esse nível de crente que a gente espera. Isso gera muito mais comunhão do que apenas um cultinho qualquer que a gente vai. Amém ou não amém? O que significa amém? Que assim seja. Vamos orar para terminar, vou tomar café. Eu vou lá para a Igreja Batista do Prado agora. Vou pregar a palavra lá hoje para adolescentes, além dos demais que estarão lá reunidos. Vocês ficarão aqui muito bem cuidados. Então, vão tomar seu cafezinho. Aproveitem bem a sua noite, porque para quem já é membro, é seu privilégio, seu dever / privilégio. Aproveite bem. Para quem não é membro ainda, aproveite. Quando a gente te abraçar de vez, vai ser difícil largar. E esperamos em Deus que você nos abrace nesse nível. Amém? Vamos orar para a gente terminar e a gente desce. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, porque a tua bondade nos faz ter responsabilidade. Tu não és um pai babão. Tu não és um pai superprotetor que passa a mão na cabeça de quem merece repreensão. Pelo contrário, a tua palavra diz que o Senhor açoita aos filhos a quem ama. E se alguém está fora da disciplina paterna do Senhor, é porque não é filho, é bastardo. Esperamos em ti que essa lição que cuida e que dá, quem sabe, um choque de realidade positivo. Quantos já estavam, ó Deus, sem esperança de que pudesse haver esse ideal de membresia sendo buscado numa igreja local e hoje está sendo reavivado. Ainda que estejamos longe do ideal, é a nossa meta. Estamos buscando e vamos lutar por isso, não vamos descansar, esmorecer, até que cresçamos cada dia um pouco mais. Agora, quem sabe, Senhor, o Senhor está hoje sacudindo o coração de quem estava adormecido, estava indiferente, negligente, e espero no Senhor que seja um santo arrependimento e uma mudança de comportamento o que venha a seguir, porque se não for, é só uma evidência de perdição o que está se revelando. Que o Senhor salve, então, até aqueles que se dizem membros da igreja dessa terra, da quinta igreja, mas ainda não são membros da igreja do céu. Ajuda-nos como igreja a corrigir isso. Seja recebendo arrependidos, seja tirando do hall de membros aqueles que estão apenas enganados e querem continuar assim. Nós te oramos pedindo graça e misericórdia por essa membresia que nós tanto amamos, da qual fazemos parte, inclusive pedindo por aqueles que estão aspirando a entrar, que se sintam acolhidos e abraçados por esse nível de compromisso idealizado que juntos vamos buscar. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Gente, pode descer lá, banheirinho, aguinha, cafezinho, fica à vontade. 7h10, 7h15, a gente começa o culto aqui.